Esse mendigo tinha sonhos que foram perdidos pelo tempo. Encontrou o amor, foi perdido pelo fogo. Teve tudo para acabar. A sorte dele que eu e algumas pessoas resolveram ajudar. Essa é uma história real. Aí um colega meu me chamou para ir assistir uma peça, Violência contra a Mulher. E aí eu olhei para aquilo, para aquela magia toda, e aí eu falei assim, não, eu preciso, eu quero fazer isso, não sei como. E aí eu cheguei pro meu professor e parecia uma matraca falando, eu quero fazer isso, eu não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu peguei, parei e falei assim, mas você aceita deficiente? Você aceita dar aula para deficiente? E aí ele pegou e falou assim, aceito. Que aí foi um choque para mim, porque eu sempre estava acostumado com não, com não, com não. E eu vi um sim naquele momento. Aí eu falei assim, ah, beleza. Aí eu comecei a fazer aula com ele, que a gente aprendeu, que eu aprendi teatro realista, que é o que eu sou apaixonado, que é pegar fatos que acontecem ou que já aconteceu e transformar em peça. Só que aí eu ainda tinha alguns medos, eu tinha alguns traumas, e aí ele falou pra mim que se eu continuasse dentro do teatro, que ele tinha 2 presentes pra mim. Um era entrar na companhia dele, e o outro era ir para uma ONG onde o professor era mais rígido, onde as pessoas eram mais pesadas. Aí eu fui e terminei, que até ganhei o diploma, né, pela prefeitura daqui. Eu fui na outra ONG, aí lá o professor viu que eu tinha esses medos, esses traumas, e falou pra mim, ó, só que você não vai ter sua mãe pro resto da sua vida, você não vai ter, já que você quer essa liberdade que você tanto procura, eu vou te dar. Aí ele começou a exigir que eu fosse sozinho, daqui até o centro. Depois ele exigiu que eu me soltasse, que eu conversasse com as pessoas, que eu não precisava falar da minha deficiência, mas que eu brincasse, que eu me soltasse. E aí eu comecei a me soltar, comecei a brincar, só que eu meio que me libertei quando eu fiz o meu primeiro monólogo, que foi um fato que tinha acontecido comigo. E aí eu perguntei pra ele se eu poderia colocar em cena. E aí ele falou assim, coloca, vamos ver o que vai acontecer. E aí o monólogo que eu fiz foi falando tudo que eu estava sentindo antes do teatro. Porque as pessoas olham pra mim pensando que eu sou um bicho, que eu sou um louco, pensando que eu nunca vou vencer na vida. Eu realizei o meu outro sonho, que era fazer curso de massagem. Que eu queria fazer massagem nas pessoas, que eu queria mudar um pouco a vida das pessoas. Foi onde eu percebi que eu não era o deficiente que todo mundo falava. Que eu não era uma pessoa diferente. E aí eu entrei na sala, fiz tudo normal, e aí no meio da aula ele falou assim, o deficiente não veio? E aí eu peguei e me apresentei. Eu falei assim, sou eu tenho a falta do corpo caloso, que não sei o que lá. Aí ele, nossa, mas você falou, você brincou, você fez tudo normal. E aí foi aonde que eu falei assim, nossa, então uma galera estava errada sobre mim. E aí, quando acabou os estudos, um dos professores falou para mim que eu tinha mudado a vida dele porque ele nunca viu uma pessoa que tinha uma deficiência se esforçar tanto para ir para a escola, sofrendo, chorando, mas mesmo assim estava ali todos os dias. E aí
aí ele pediu para mim não desistir e tal. E aí, o ano retrasado eu vi ele, e aí eu fui me apresentar, e aí quando ele viu que era eu no palco, ele esperou a peça acabar e falou, né, que tipo, uma galera tinha desistido, e eu tava ali fazendo algo que ninguém esperava que eu pudesse fazer. E aí eu peguei e agradeci e falei que a arte tinha me encontrado de algum jeito. E que eu estava muito feliz fazendo aquilo. E aí, o monólogo que eu fiz era de um mendigo que não tinha nada e ele se encontrava com alguém que dava um prato de comida e aí, naquele prato de comida ele achava esperança. E aí ia tendo desdobramento até o mendigo começar a querer ler, a querer fazer as coisas que ele não podia antes. E aí o meu professor falou que parecia eu na escola. Você já passou fome? Você já teve que ir embora de casa para seguir seu sonho? E aí eu fui pedindo ajuda. Ajuda! 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 E ninguém me ajudou. Foi aí que eu descobri o podre da sociedade. Foi aí que eu vi como que é ruim sonhar. Chegou, me empurrou e falou: não vai lá! Espancaram ela. Abusaram dela. Mataram meu grande amor. Todos eles de vestido, com maquiagem, um mais feio que o outro. Resolvi me aproximar. Nessa loja, eles cuidaram de mim como ninguém jamais cuidou, nem minha mãe. E aí, depois que eu terminei os 2 cursos, depois que eu fui pro núcleo e tal, aí eu sentei com o meu outro diretor, que eu considero ele como irmão, e ele falou para mim: Lucas, você tem tudo para ser um diretor. Por que você não monta sua companhia? E aí eu falei para ele: será que as pessoas vão me aceitar? Porque as pessoas já não me aceitam direito por causa da minha deficiência, mas será que elas vão aceitar eu dirigir elas, tal? E aí uma colega minha, que ela tá na companhia, que ela tem uma deficiência, que ela é corcunda, ela pegou, eu tava em uma palestra, dando uma palestra, e ela chegou igual eu cheguei com o meu professor na outra vez. Eu quero fazer teatro, meu sonho é fazer teatro, que não sei o que lá. E aí calma, eu vou te ajudar, vamos ver o que eu consigo fazer. Aí eu falei assim: então, você toparia fazer aula comigo? Eu posso te dar aula? E aí no final do ano eu arrumo um jeito de você se apresentar. Aí no dia que eu vi ela se apresentando junto comigo, e as pessoas depois falando, né, que esperava ver um negócio amador, um negócio de começo, mas todo mundo falou assim: ela é atriz? Ela já fez quantas peças? Que não sei o que lá. E aí eu fiquei: nossa... eu consegui fazer uma coisa desse tamanho, desse leque todo. E aí esse ano eu falei assim: não, preciso fazer uma coisa maior. Aí o Marcelo pegou e falou assim: vem aqui aprender teatro de verdade. Que aí é tudo amador e tal. E aí foi onde que eu fiquei com medo, né? Vou ver um negócio grande, num lugar grande... sem condição, dependendo da minha mãe, dependendo dos outros. E aí, com o decorrer dos dias, dos ensaios, dos conselhos que pareciam os mesmos que eu recebia aqui, mas dele e dos outros atores, aí eu comecei a sonhar de novo, só que com mais cuidado. Entendi que tudo isso acontecendo porque eu precisava continuar no teatro,
e não sair do teatro, aí eu resolvi montar uma nova peça, falando do que eu acredito, que eu queria que os atores me enxergassem como uma pessoa e não como um deficiente. Quando você monta algo, é porque você sonha, porque você quer aquilo para sua vida. E a companhia Sentimentos, o lema é: existe uma luz no fim do túnel, não desista. Eu poderia ter uma perna, um braço, mas que eu queria continuar sonhando. Eu não tenho nenhuma religião. Eu acredito em Deus, mas não tenho nenhuma religião exatamente por isso. Porque quando eu ia na congregação, quando eu fui em outras religiões também, eu vi que era tudo certinho, tudo bonitinho, não podia errar, não podia fazer nada. E quando eu entrei no teatro, achando que eu tinha que ler, eu tinha que escrever, eu tinha que fazer tudo, e eu vi que não era daquele jeito, que era mais demarcação, mais concentração, mais isso, mais aquilo. Aí eu falei assim, meu Deus está aqui. Meu Deus é a arte, é uma coisa que tem duas máscaras. Na floresta dos mistérios, todos juntos somos um.